Ok, vimos então no vídeo anterior que o termo genérico é um termo que surgiu a partir da Net Framework 2.0 e que nos permite criar listas de tipos. Bem, isto parece uma coisa extremamente confusa e eu agora poderia inclusive até dizer-vos o seguinte: bem, vamos pegar aqui neste conceito do ArrayList, que é fantástico, uma vez que ele pode levar diferentes tipos de valores, e vamos criar aqui uma classe para guardar, por exemplo, listas de valores string ou listas de valores inteiros e por aí fora. Eu iria criar uma classe com todos os métodos para adicionar, remover, procurar objetos. Ora, eu vou saltar por cima desse tipo de explicação, uma vez que, neste momento, a linguagem C# já oferece um conjunto de listas genéricas muito interessantes e que nós vamos passar a explorar em maior detalhe. E a primeira que nós vamos começar a explorar, e eu vou apagar aqui todo este código, é listas tipificadas. Isto é, listas, eu vou escrever aqui list, e para isso, reparem que por defeito já existe aqui o System Collections Generic, que é a partir deste ponto, a partir deste namespace que nós temos acesso a este tipo de listas, e reparem o que é que acontece aqui. Eu vou criar aqui list. E reparem então aqui neste conceito de list. List é uma lista. List, e depois tem um sinal de maior e menor que, ou neste caso menor e maior que, e o que é que acontece? Eu, para definir um objeto deste género, uma lista deste género, eu coloco agora o sinal, e reparem que ele diz-me aqui que é um objeto que pertence à classe dos genéricos, ok? E apresenta-me aqui um T maiúsculo. Ora bem, T significa o tipo de elemento que eu quero que a minha lista consiga suportar. E então, neste caso, vamos, por exemplo, criar uma lista de strings. E eu vou colocar cá string e vou colocar o sinal de maior que, ok? Uma lista de strings, e agora vou-lhe dar o nome. Neste caso, a minha lista é igual a new, uma vez que se trata de uma classe. Reparem, lá está a dizer que se trata de uma classe que pertence ao namespace system.collections.generic, isto é, pertence às coleções, é um tipo de coleção, é igual a new list string. E, como é normal, eu vou, para esta classe, vou-lhe definir os parâmetros. Ora, neste caso, vou abrir o parênteses. Reparem que ele tem aqui 3 possíveis construtores e, portanto, tem um método, ou melhor, tem um construtor polimórfico, tem 3 implementações diferentes, mas eu posso defini-lo sem qualquer espécie de parâmetro. Ou então o segundo parâmetro define qual é a sua capacidade, isto é, seria a mesma coisa que eu estar a dizer, eu estou a criar uma lista que vai levar no máximo até 10 elementos. Ora, por defeito, normalmente nós criamos uma lista sem definir bem a sua capacidade. A sua capacidade será definida à medida que forem sendo adicionados ou removidos elementos dessa lista. E vamos, portanto, neste momento, e depois existe ainda um outro que diz o enumerable string collection, enfim, aqui já não vamos entrar, vamos sim ficar por estes dois, int capacity e nenhum parâmetro. E vamos deixar sem nenhum parâmetro. E depois o ponto e vírgula. E eu tenho a minha lista criada. O que é que eu posso fazer a partir deste momento? Eu posso adicionar valores à minha lista. E neste caso, minha lista, ponto. E agora reparem que eu tenho aqui todo o tipo de instruções que eu posso utilizar com as listas. E um dos aspectos importantes é o seguinte: a maior parte dos tipos de listas que nós vamos ver, e neste caso estamos a ver o tipo de list, mas existe também o dictionary, o hash table, e portanto nós vamos ver cada uma dessas em detalhe. Mas dizia eu então que um dos aspectos interessantes é que elas partilham praticamente todo o tipo de métodos implementados. Isto é, o método add existe para listas, para hash tables, para dicionários, enfim, para um conjunto de diferentes tipos de listas. E depois, todos estes métodos que aqui estão, com estes sinais, fazem parte de uma sublinguagem que se denomina link e que nos permite, enfim, lançar um conjunto de desafios à minha lista e ela devolver-nos resultados. Não é ainda nesta altura dos vídeos que nós vamos explorar, aliás, muito provavelmente isso irá fazer parte apenas de uma coleção de vídeos à parte, só sobre a utilização do link
e as coleções. Mas neste caso o que nos interessa ver é, por exemplo, reparem, tem aqui o add. Então, se eu utilizar o add, reparem, eu agora vou abrir os parênteses, ele pede-me, então, uma variável do tipo que foi definido dentro daquele espaço. E neste caso é do tipo string. Então, eu posso, por exemplo, adicionar um nome. A seguir, se eu quiser, ao contrário do que acontecia com o ArrayList, se eu quiser adicionar um valor numérico, automaticamente vai acontecer um erro, porque este valor não é possível atribuir. Então posso colocar aqui Ribeiro e mais um, minha lista.add Carlos. Okay? E assim sucessivamente eu poderia acrescentar o número de elementos que eu quiser, uma vez que eu não defini ali qualquer espécie de capacidade máxima, ok? Ora, o que é que eu posso agora fazer? Bom, se eu quiser apresentar um valor destes no meu label resultado.text é igual a minha lista, e agora simplesmente coloco o parênteses reto e digo qual é o índice do meu valor que eu quero apresentar. Neste caso, por exemplo, o 1. Eu sei que neste momento o índice 0 equivale a João, o 1 equivale a Ribeiro e aquele equivale a Carlos. E reparem que agora, uma vez que a minha lista é do tipo string, eu já não tive que adicionar aqui o toString no fim. Então eu vou executar e cá está Ribeiro. E genericamente é assim que funciona a lista. Ela tem um conjunto de outros métodos que nós vamos passar a explicar no próximo vídeo, alguns deles, e que depois se irão replicar em todas as outras coleções que nós iremos estudar também mais à frente.